Agora vamos resolver a questão 2 da lista mecânica do sólido. Então, lendo a questão, o corpo da figura tem peso de 80 newtons e está em equilíbrio suspenso por fios ideais. Calcule a intensidade das forças de tração suportada pelos fios AB e AC. Adote cosseno de 30 graus é igual a 0,8 e seno de 45 igual a cosseno de 45, que é igual a 0,7. Então, primeiramente, vamos posicionar os ângulos na posição correta, né? E para poder começar a projetar os vetores. Observando em vermelho que o ângulo que o anterior seria 60 graus, ele passa para a parte interna 60 graus. Como esse ângulo do eixo Y com o X forma um ângulo de 90 graus, então se a gente colocar 60 graus do ângulo interno, vai restar 30 graus, que vai ser o ângulo que a gente vai trabalhar, né? Olhando a figura lá de baixo, né? Desenhando as forças no eixo X e no eixo Y, você vai ver que ficou um ângulo de 30 graus, que está na corda AC, e o ângulo de 45 graus, que está na corda AB. Então você projeta o lado AC, as forças em Y e a força em X, que seria essa seta vermelha, né? Em Y e em X. Só para facilitar o entendimento, o AC vamos chamar de força AC e o AB a gente chama de força AB. E no eixo Y vamos chamar de força ACY e no eixo X força ACX. Aí do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa, vai projetar a força AB no eixo Y e projetar a força AB no eixo X, né? No eixo X vamos chamar de FABX e no eixo Y de FABY. Sabendo que a somatória das forças no eixo X é igual a zero, assim como a somatória no eixo Y também é igual a zero. Então, trabalhando no eixo X, se a somatória das forças no eixo X é igual a zero, quais as forças que a gente tem no eixo X? A gente tem FACX menos FABX, que é igual a zero. Por que menos? Porque o FABX ele está no lado negativo, né? E o FACX no lado positivo. E passando o FABX para o outro lado, vai ficar FACX é igual a FABX. Substituindo os valores, o FACX equivale a cosseno de 30 graus vezes FAC, que é igual a cosseno de 45 graus vezes FAB. Como a questão já dá, o valor de cosseno de 30 graus é 0,8, então é só substituir. Fica 0,8 FAC, que é igual a 0,7 FAB. Isolando o FAC, né, o 0,8 vai passar para o outro lado dividindo, que vai ficar FAC igual a 0,7 FAB dividido por 0,8. Fazendo essa divisão, FAC vai ser igual a 0,875 FAB. Então a gente chega nessa equação, FAC é igual a 0,87 FAB. A gente vai guardar ela para fazer a substituição. Então no eixo X, no eixo Y, a gente vai fazer a mesma coisa que fez no eixo X. Vai pegar todas as forças, né, que tem no eixo Y e colocar numa expressão. Aqui eu não coloquei ele bem detalhado, mas as forças no eixo Y seria a FABY mais FACY menos 80 igual a zero. Então aqui está essa expressão porque eu já fiz direto, né? Mas aí explicando para vocês, o FABY mais FACY, o 80 eu vou passar para o outro lado, então vai ficar igual a 80.
Então depois é só substituir o FABY por o seno de 30 graus, seno de 45 graus vezes FAB, e aí substituir também o FAC, né, vezes seno de 30 graus. Então somando esses dois, cada um desses equivale a uma força, né? Como tem aqui seno de 30 graus vezes FAC, equivale ao FACY. Aí mais seno de 45 graus vezes FAB equivale a FABY, né? Igual a 80. Então agora a gente só substitui. O seno de 30 graus é 0,5 e o seno de 45 é 0,7. Como a gente já tem o valor do FAC, que a gente resolveu no eixo X, a gente vai substituir o FAC, que vai ficar 0,5 vezes 0,875 vezes FAB, mais 0,7 FAB igual a 80. Fazendo essa multiplicação, 0,5 vezes 0,875 vai dar igual a 0,4375. Na verdade, aqui eu estou usando várias casas decimais, mas a gente pode arredondar, porque o professor disse que ia aceitar, né? Então 0,43 FAB mais 0,7 FAB é igual a 80. Somando esses valores aqui, vai dar 1,1375 FAB igual a 80. Passando o 1,1375 para o outro lado, dividindo, né? A gente vai isolar o FAB. Então FAB vai ficar igual a 80 dividido por 1,1375. E FAB é igual a 70,32. Lá no gabarito, se não me engano, está 70,2, né? Um pouquinho diferente. E sempre tomar muito cuidado na substituição, pois ontem à noite eu estava resolvendo essa questão com Everton e eu troquei aqui, de vez de colocar quando eu fui substituir o seno de 30 graus, eu coloquei 0,8, confundi com cosseno de 30 graus. Aí a questão dá errado, sempre tomar muito cuidado. Então, agora que a gente já tem a força FAB, que é 70,32, é só pegar e substituir, né? Vai ficar 0,8 FAC igual a 0,7 FAB. Então substitui o FAB, que a gente já tem um valor da força, né? Substitui e daí vai ficar 0,8 FAC, que é igual a 49,22, né? Faz a multiplicação 0,7 vezes 70,32. Mais uma vez a gente vai isolar o FAC, que vai ficar 49,22 dividido por 0,8. A força em AC dá 61,53 newtons, né? Então a resposta, né, na corda AB é 70,3 e na corda AC é 61,5.